Um versículo que se encontra no Evangelho de João, o quarto Evangelho, no capítulo 8 e versículo 12, que é o tema que está sendo projetado ali. Jesus, a luz do mundo. No início da minha preparação aqui para ministrar essa palavra, o foco realmente era falar sobre Jesus como sendo a luz, né? E ele é realmente. Porém, ontem à noite, após o culto aqui dos jovens, cheguei em casa e lendo, estudando, e o Senhor me direcionou de outra forma para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E como a diaconisa Isa já falou, no primeiro culto já falamos sobre esse assunto e o Senhor abençoou a igreja grandemente. Eu tenho certeza que o Senhor fará o mesmo nesse momento. João 8:12. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estou aqui diante do Senhor, reconheço, Senhor Deus, que sou limitado, que, Senhor Deus, eu dependo totalmente de Ti, Senhor Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, e a responsabilidade de falar em Teu nome, Senhor Deus, é tão grande que nos sentimos indignos e não merecedores e não dignos de estar aqui, Senhor Deus, para poder falar em Teu nome. Mas eu creio que o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, ela se faz presente neste lugar e que o Senhor alcance a minha vida e me use conforme o Teu querer. Senhor Deus, eu declaro que eu dependo totalmente de Ti, em nome de Jesus é que eu oro. Amém? Vamos lá então, João capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Aí eu faço uma pergunta, né? Como é que está a nossa vida? Nós temos seguido a Jesus? Jesus tem sido a luz do mundo na nossa vida. Nós temos a luz da vida. O que significa a luz da vida, né? Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. A luz da vida é aquela luz de Deus que ilumina o nosso ser interior, que sonda os nossos corações, que penetra, como diz a palavra, no mais íntimo do ser humano. Esquadrinha todas as partes, todas as áreas da nossa vida, e não há nada que permaneça em trevas na nossa vida diante de Jesus. E essa luz de Deus, a luz da vida que resplandece naqueles que têm Jesus, é o que nos permite ter comunhão com Deus. E isso é muito importante para que nós possamos realmente viver um evangelho autêntico. Porque tem muitas correntes que se dizem evangélicas, né, que pregam o evangelho, que estão assim, fora daquilo que realmente a palavra do Senhor tem para nós. Então, louvamos o Senhor porque nessa noite nós podemos nos apropriar da palavra que o apóstolo João escreveu. E o apóstolo João, ele se preocupou com essa questão para escrever esse evangelho, tendo em vista que já naquela época, no início da igreja primitiva, em volta dos anos 70 mais ou menos, que ele escreveu esse evangelho, os apóstolos já estavam mortos. A grande maioria deles haviam morrido, sido mortos por pregar essa palavra que ele nos exorta nessa noite. E a preocupação dele era realmente mostrar quem é Jesus. Porque se nós fizermos uma rápida percorrida pela história, nós vamos ver que várias religiões falam de Jesus. Se nós percorrermos o islamismo, que tem mais de 1 bilhão de adeptos, eles também falam de Jesus. No espiritismo, também fala de Jesus. No catolicismo, fala de Jesus. Os mormons falam de Jesus. Testemunha de Jeová falam de Jesus. Todas as religiões, candomblé, umbanda, todas as religiões reconhecem que Jesus veio ao mundo e mudou a história da humanidade.
Mas qual é o tipo de Jesus que nós cremos? Nós, como conhecedores da palavra do Senhor, nós que aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, já entregaram a sua vida para Jesus, já o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Qual é o Jesus que nós cremos? Várias religiões apresentam Jesus, mas qual é o Jesus verdadeiro? Qual é o Jesus autêntico, o Jesus da Bíblia, o Filho de Deus? Essa era a preocupação do apóstolo João ao escrever esse evangelho. Porque os autores de Mateus, Marcos, Lucas já haviam sido mortos, né? E quando ele escreveu esse evangelho aqui, os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, que tem praticamente a mesma narrativa, de formas, às vezes até bem semelhantes, as mesmas palavras. Os evangelhos sinóticos, dá para projetar ali o que significa? Que tem o mesmo enfoque, né? E são narrados pelos apóstolos Mateus, Marcos e Lucas, né? Contém uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. O único assim dos evangelhos sinóticos que tem um pouquinho de diferença é o de Lucas, que era médico, e ele procurou colocar os acontecimentos em ordem cronológica como foram acontecendo. E quando o apóstolo João resolveu escrever esse evangelho aqui, esses aí já estavam mortos por pregar a palavra de Deus. Já havia mais de 20 anos que os evangelhos que eles escreveram já estavam sendo pregados nas igrejas ali no início da igreja primitiva. Então, a preocupação dele era mostrar quem realmente era Jesus, porque não pensem que só agora os cristãos enfrentam problemas com heresias, com falsas doutrinas que estão sendo pregadas. Não, isso aí já começou lá no início da igreja. E principalmente naquela região ali onde a igreja começou, na Ásia Menor, onde o apóstolo João era pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era a capital, assim, um centro, vamos dizer assim, financeiro, comercial, e era a principal cidade da Ásia Menor, a cidade de Éfeso. E o apóstolo João era pastor daquela igreja. E ele viu a necessidade de reforçar para os cristãos daquela época quem realmente é o Jesus da Bíblia. Porque havia um segmento chamado gnosticismo, que estava se infiltrando no meio da igreja e distorcendo a palavra do Senhor. Isso aí foi até o século IV, mais ou menos, até o ano 300 e pouco da nossa era cristã, né? Começou ali, logo depois que Jesus subiu ao céu, quando a igreja foi dispersa, os apóstolos foram dispersos, e as igrejas que foram fundadas ali procuravam se manter fiéis aqui, mas havia uma corrente chamada gnosticismo que é originária lá da filosofia grega, desde a época de Alexandre o Grande, que nasceu em 356 a.C., se eu não me engano. Então, Roma dominava a área geopolítica, porém, na área das ideias, dos pensamentos, era dominado pelo pensamento grego, filosofia grega, né? A gente sabe, né, que os filósofos gregos são os mais famosos, porque tinham aqueles pensamentos, né, filosóficos que muitos não entendem. E eles tentavam introduzir uma teologia falsa, dizendo reconhecendo que Jesus estava ali, eles não podiam negar, né? Porque muitos deles viram Jesus fazer os milagres, viram Jesus curando os enfermos, ressuscitando mortos, fazendo tantos milagres, ele multiplicando os pães, tantas coisas que Jesus fez. Muitos deles presenciaram isso, então eles não podiam negar. Só que eles tinham essa filosofia grega estava tão enraizada na cultura deles que havia uma mistura nesse gnosticismo desse pensamento filosófico com a fé judaica, né? E isso aí ia contra o que realmente é o Evangelho do Senhor, as boas novas da salvação através do sacrifício de Jesus. Era oposto, porque essa corrente filosófica, ela cria que era dualista, né? A matéria extremamente má, o corpo físico, e o espírito extremamente bom. Isso não se enquadra em Jesus, porque Jesus é Deus. E era essa preocupação
que o apóstolo João tinha em mostrar para os irmãos daquela época e até para nós nos dias de hoje, né, que isso aí está mais atual do que nunca, de que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa explorando essa questão. O livro de João, separadamente, é a obra mais lida e mais transcrita de toda a história da humanidade, com mais de 2 bilhões de exemplares nas mais diversas línguas. É a obra literária mais escrita, mais traduzida e mais lida na face da terra, o Evangelho de João. E ali revela Jesus como Deus, Filho de Deus e o próprio Deus. Então, é uma coisa tremenda e a gente vê assim o mover de Deus nessa questão. E ali o apóstolo João, então, no primeiro século da igreja, procurou levar os irmãos a terem essa consciência de quem realmente era Jesus, o Filho de Deus. E os evangelhos sinóticos, no evangelho de Mateus, apresenta Jesus como um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era esperado, né, o rei dos judeus. E em Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que veio não para servir, mas não para ser servido, mas para servir a todos, né? E Lucas mostra Jesus como homem, Deus, porém, em forma humana, né? Ele narrou lá desde a genealogia de Davi até Maria, que concebeu Jesus, e procurou detalhar e mostrando Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, mas também era homem. Porém, o apóstolo João quis mostrar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Então, diante dessa narrativa, nós vamos ler no primeiro capítulo de João, acho que os irmãos vão projetar ali, né? Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Olha só que tremendo isso aqui. A preocupação do apóstolo é assim, algo até assombroso, né? Espantoso, porque a gente vê assim a direção de Deus na colocação das palavras e da maneira como um homem que era um pescador. Era um pescador, ele não tinha muita instrução. Da maneira como ele apresentou Jesus e a preocupação que ele tinha em que não se perdesse essa verdade. Então é algo tremendo mesmo que nós devemos prestar bastante atenção. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 14 eu vou ler, tá? Vocês podem acompanhar por aqui? Eu acho que é a mesma versão que eu tenho aqui, tá? Diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é o verbo? O que é o verbo? Quem é o verbo? É Jesus, a palavra de Deus, a ação de Deus. O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Essa era a preocupação do apóstolo João ao escrever esse evangelho, apresentar Jesus como sendo
o Filho de Deus, o próprio Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus. E ele diz ali que no princípio era o Verbo. Que princípio é esse? O princípio da criação. Diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, quando não havia criação nenhuma. E ele diz aqui que no princípio era o Verbo. Isso aqui está no pretérito imperfeito, não está no pretérito perfeito, diz assim, não foi o Verbo. Era. Ou seja, quando aconteceu o princípio de todas as coisas, o Verbo já era Deus. O Senhor Jesus já estava lá. Ele é eterno. Isso é um atributo de Deus. A eternidade é um atributo somente que Deus possui. E Jesus é eterno. Antes da criação do universo, de tudo que nele há, Jesus era o Verbo. Jesus era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava junto na obra da criação. Quando Deus criou o universo, que é de tamanho assim quase que incalculável, né? Não sei quantos bilhões de anos-luz, né? Sendo que a velocidade da luz é 350 mil quilômetros por segundo. Num segundo, 350, não é 350 quilômetros, 350 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. Imagina a luz viajando 1 bilhão de anos até chegar no final do universo. Acender a luz aqui, daqui 1 bilhão de anos-luz, vai chegar no final do universo criado por Deus. É assim, algo que nossa mente não alcança. A palavra de Deus diz que os seres celestiais são tão numerosos, mais numerosos do que toda a areia, todos os grãos de areia contidos nos oceanos e desertos da terra. Os seres celestiais, os planetas, cometas, estrelas, são mais numerosos que toda a areia que existe na face da terra, nos oceanos, nos desertos. Tem como a gente conseguir imaginar a grandeza de um Deus Criador? Jesus estava lá na criação. Eu vou ser sincero, eu acho que para ser ateu tem que ter muito mais fé do que para ser um cristão. Porque para crer que toda essa perfeição da criação, a criação, o universo é regido por leis. A lei não se cria, a lei foi criada por Deus para reger as coisas. Se nosso planeta estivesse talvez um pouquinho mais perto, não sei, 1 metro, né, nesse universo incalculável, mais perto do Sol, nós morreríamos fritos, né, cozidos. Se estivesse talvez 1 metro para cá, morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse exatamente onde ela está, as marés talvez inundariam tudo. É algo assim, realmente, se nós formos pensar a grandeza de Deus, e nós servimos a um Deus maravilhoso e grandioso como este, que enviou seu único Filho para que nós tivéssemos salvação através do seu sacrifício. Essa era a preocupação do apóstolo João ao escrever esse evangelho, né? Então eu estava falando que para ser um ateu talvez tenha que ter mais fé do que para crer em Jesus. Porque se nós contemplarmos a natureza, facilmente nós vamos ver que isso só pode ser obra da criação de um Deus Todo-Poderoso. A gente crê que toda essa harmonia, toda essa conexão, todas essas leis regendo tudo, toda a vida, seja resultado de uma explosão, de um Big Bang. É a mesma coisa que eu pegar um monte de letras, né, encher essa igreja aqui com um monte de letras, soltar uma bomba aqui dentro e ao final da explosão resultar uma enciclopédia. O pastor Jorge uma vez deu um exemplo que eu nunca esqueci. Ele disse assim, a gente crê na teoria do Big Bang, né? É mais fácil, é que nem você entrar num ferro velho, né, cheio de carcaça de carro, soltar uma bomba lá dentro e no final da explosão surgiu uma McLaren, uma Ferrari, uma coisa assim. É mais ou menos por aí, né? É inconcebível, né? Nós não temos como não crer que toda a criação é obra das mãos de Deus. E Jesus estava lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é maravilhoso, Jesus é o Filho de Deus, e nós temos que crer nisso. A preocupação do apóstolo era mostrar que a vida eterna está em Jesus. Vamos ver qual é a essência desse evangelho. João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para eu não me perder, porque às vezes com versões diferentes é complicado. Eu estudei aqui nessa Bíblia, eu vou ler nessa aqui, tá bom? É antiguinha, mandei restaurar, agora está bonitinha, tá zerada. Vamos lá. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, os sinais que estão escritos no livro de João, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Até aqueles que não creem têm vida, mas ele não está falando aqui da vida física, está falando da vida eterna, para que nós tenhamos vida. Estão registrado aqui, e no final do capítulo, aqui, ó, vou até ler aqui que já está no final mesmo, né? Ali, ó, o último versículo do livro de João, ele diz assim, ó, olha só o que ele escreveu aqui: ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha só, o mundo é grande, né? É grande. Diz que nem no mundo inteiro caberiam tantos livros se fosse escrever tudo o que Jesus fez, né? Então, é um exemplo bem forte daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez. É maravilhoso poder ter um Deus desse como o Senhor e Salvador da nossa vida. E o apóstolo João, a gente vê assim a direção de Deus na orientação dele ao escrever o evangelho, que ele se preocupou em colocar aqui 7 afirmações que Jesus fez de si mesmo. E Jesus era criticado. Eu comecei a preparar essa mensagem quando eu estava lendo uma passagem que está lá em João 8, não me lembro bem o versículo, mas que Jesus estava observando, estava no lugar do gasofilácio, né? Um lugar onde se colocam as ofertas, né? Daí a pessoa diz que não, oferta e dízimo é do Velho Testamento. Jesus ficava perto do gasofilácio. Não que ele precisasse de dinheiro e nem estava contando quantas pessoas botavam lá dentro. Ele observava a atitude e o coração do ofertante. Por isso que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Não é porque um ofereceu um animal e outro ofereceu cereais. Não é por isso. É porque Deus conhece o coração do ofertante. Não adianta eu vir aqui e depositar 1 milhão aqui se o meu coração estiver longe de Deus. Mas se eu tiver alguns trocados no bolso e fizer de coração para o Senhor, querendo ajudar na obra, que esse dinheiro possa alcançar os missionários que nós mantemos lá em Roraima, na Amazônia, lá em Guiné-Bissau, e outros que nós mantemos por aí, isso vai ser importante para Deus. É o coração do ofertante que importa, não é o valor que ele oferta. Enfim, fecha aspas. Jesus, no Evangelho de João, ele registrou 7 passagens em que Jesus declara quem ele é. 7 é o número da perfeição, não foi à toa que ele escolheu 7, né? 7 é o número da perfeição. Ele colocou ali, registrou no livro de João, que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 expressões dizendo, Jesus dizendo, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés foi na frente de Faraó, Moisés disse, mas Deus,
Senhor, como é que eu vou chegar lá para o faraó e mandar ele libertar o povo de Israel? Quem que eu vou dizer que me mandou lá? Ele vai me matar. O Senhor disse assim, fala que o eu sou te enviou. Até me arrepiou. O eu sou, aquele que é todas as coisas, que era, que é e que há de vir. É o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. O eu sou. E Jesus é Deus. E o apóstolo João queria mostrar isso ao povo. Que Jesus é Deus. Outra coisa que ele fez, registrou também 7 milagres. Número da perfeição. 7 milagres que Jesus fez. Muitos outros ele fez, mas ele registrou 7. Transformou água em vinho. Curou o filho do centurião, do oficial. Multiplicou os pães e os peixes. Andou sobre as águas. Curou o paralítico lá do tanque de Betesda, ressuscitou Lázaro e curou um cego de nascença. O propósito do apóstolo Paulo, do apóstolo João, ao escrever esse evangelho, foi realmente manifestar para todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus, quem é o Jesus da Bíblia. É o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Se você crê nisso, você tem a vida eterna. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do Pai. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, a saber que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu preciso crer com o coração e falar com a boca. Primeiro para Deus, Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo de Deus. Cristo não é um nome, é um título. Cristo significa ungido, enviado, o Messias. E só existe um que usa esse título, é Jesus. Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Nenhum outro usa esse título, somente Jesus, que significa o enviado de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade. Então, a preocupação do apóstolo João era dar essa segurança ao cristão, para que nós pudéssemos realmente nos apropriar da bênção da salvação. Aquele que crê no Filho tem a vida. João 8,32, João 8,37, João 8,36. Se você ler o capítulo 8 de João, você vai ver ele ali, diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Não é que terá, você pode tomar posse da vida eterna, a partir do momento que você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Muitos querem Jesus só como Salvador, mas eu te digo que é um engano. Para Jesus ser o teu Salvador, primeiro ele tem que ser o teu Senhor. E Senhor é dono, ele tem que ser o dono da tua vida tem que ser dirigida, tua vida tem que ser guiada pelo Senhor, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Aí Ele vai ser teu Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo escreveu não apenas o Evangelho. E o propósito do Evangelho era mostrar quem é Jesus, que nós podemos ter essa certeza, essa convicção da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Mas ele escreveu também a epístola, 3 epístolas, né? Mas vamos ler a primeira epístola de João, lá perto do livro de Apocalipse. E a preocupação dele ao escrever essa epístola, a epístola é uma carta, né? Normalmente uma carta tem um destinatário, não é assim? Só que essa epístola de João não tem especificamente um destinatário, é uma carta universal. Uma carta católica, né? Católico significa universal. Então é uma carta para todas as igrejas, todos os cristãos que buscam a presença do Senhor. E aí ele diz que nós podemos, através dessa epístola, ter a segurança e a certeza e afirmar que nós já tomamos posse da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. O propósito da epístola está lá em 1 João,
no capítulo 5, versículo 13. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas, pois, vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não diz que terá, aqui diz tendes, está no presente. Já tem a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. No Evangelho ele mostrou que Jesus é o Filho de Deus, nosso único Salvador. Aqui ele mostra, ele diz assim, para nós sabermos, ele escreve a fim de nós sabermos que nós temos a vida eterna, a saber os que creem no Filho de Deus, que foi apresentado lá no Evangelho. Olha só que tremendo, né? E essa carta é para quem já é salvo, né? E ele faz essa afirmação, e isso nos leva a uma reflexão que essa epístola nos apresenta duas questões bem sérias, bem graves, que nós devemos analisar. Pode existir pessoas que são salvos porque já creram em Jesus, já entregaram o seu coração, já confessaram para Deus que creem que Jesus é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, ressuscitou, mas ele não tomou posse, não se apropriou da bênção da salvação. Ele é salvo e não sabe que é, fica em dúvida. Com o dia que ele comete um deslize, ele já fica todo preocupado, perdi a salvação. É aquele cristão que está sempre em altos e baixos. Quando ele está bem com Deus, está orando bastante, está jejuando, lendo a Bíblia, ele está bem. Mas quando ele comete um deslize, ele acha que tudo aquilo foi por água abaixo e não tem certeza e convicção da salvação. Se nós andarmos com Jesus, nós podemos ter essa certeza. A palavra de Deus diz assim: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Nós não estamos isentos de falhar, de pecar, mas nós temos que ter essa convicção que se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Também está escrito aqui na Epístola de João. E essa é uma preocupação que ele tinha, de que tinha muito crente que já tinha feito essa decisão de entregar sua vida para Jesus, mas tinha dúvidas com respeito a isso. Era salvo e não sabia, não se apropriava da bênção da salvação. Tem o outro lado também, que é a segunda questão, que essa talvez seja mais grave. A pessoa que acha que está salvo e não está. Pode acontecer isso? Pode. Né? A pessoa diz: não, mas eu já aceitei Jesus, já né, vou na igreja, faço tudo certinho, dou o dízimo, faço... Irmãos, isso isso é a consequência da tua salvação, não é o fator gerador da tua salvação, mas é uma consequência. Você servir a Deus, seja de que forma for, né, fazendo as coisas para o Senhor, tem que ser uma consequência da tua transformação de vida. Não é uma mudança de religião, não é uma mudança de igreja, é uma mudança de estilo de vida, é uma transformação do teu ser interior. É isso que Deus espera do ser humano. E tem uns que têm essa certeza e tem uma falsa certeza, né? É uma salvação que não... Né? Ao final do Sermão do Monte, lá, quando Jesus desceu lá, aí eles que naquele dia, no dia do juízo, no dia ou no dia que nós partimos, o dia que morremos, o dia que Jesus voltar para buscar a igreja, muitos dirão assim: Senhor, Senhor, né? Não profetizamos em teu nome, não curamos enfermos, não expulsamos demônios, não fizemos tantas coisas. Olha, não vos conheço. Ele não disse que eles não fizeram isso, fizeram, mas ele disse: não vos conheço, porque as suas atitudes não condizem com aquilo que pregam. Então, o objetivo dessa epístola aqui é nos trazer uma reflexão. Se nós já temos essa certeza, essa convicção, podemos nos apropriar. E também nos leva a uma reflexão sobre uma medição, uma aferição é a melhor expressão, aferir, né? Quando você vai ajustar alguma coisa, você vai aferir para deixar bem. Não tem aquelas televisões antigas que você tinha que fazer uma sintonia fina, que tinha um botão do canal, né?
Vocês acho que nem os mais jovens nem pegaram, né? Fazia toc, 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 trocava o canal ali, só pegava 2 ou 3, né? E daí tinha uma roda em volta ali que você fazia sintonia fina, uma aferição ali para pegar. E botava um bombril na antena, botava alguém lá fora virando a antena, aí deu, né? E o Senhor nos leva nessa noite, através desse evangelho e dessa epístola, a fazer uma aferição, uma sintonia fina da nossa vida espiritual. E ele lança aqui, vamos dizer assim, três maneiras de nós provarmos, 3 maneiras de nós aferirmos a nossa vida espiritual. A primeira é uma prova doutrinária. Vamos ver lá na mesma epístola de 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23. Vamos dizer assim, são 3 provas para ver se eu estou no prumo de Deus. Sabem o que é prumo, né? O prumo é um instrumento que o pedreiro usa lá para ver se a parede está certinha, né? Ele encosta o negocinho lá em cima e tem um pezinho da mesma distância para ver se a parede tá reta, está torta, está inclinada, né? Ou está empenada. E onde está empenado, onde está torto, ele tem que raspar, né? E onde tem um buraco, ele tem que preencher. E é assim que Deus faz na nossa vida. Hoje o Senhor quer passar um prumo na nossa vida espiritual. Porque o Senhor está preocupado com a gente. Ele quer que a gente tenha uma vida reta diante dEle, para que nós tenhamos esse privilégio, essa bênção de tomar posse, nos apropriarmos da salvação, da vida eterna e vivermos uma vida plena diante do Senhor, não uma vida meia boca, né? A prova doutrinária, vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, se nós confessarmos que esse Jesus histórico que nós vimos relatado aqui no Evangelho, aquele Jesus que nasceu de uma virgem, foi prometido pelo Espírito Santo a uma jovem chamada Maria, foi gerado no ventre dela sem que ela nunca tivesse tido contato com homem algum, nasceu lá numa estrebaria, foi criado numa marcenaria, cresceu pregando o Evangelho e fazendo as coisas do reino de Deus, arrebanhou 12 discípulos, foi morto, foi injustiçado, foi cuspido, foi humilhado, não negou a sua fé, não negou a missão que o Pai tinha lhe dado, morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Amém? Você crê nesse Jesus? Amém? Posso ouvir um amém ou não? Passaram na primeira prova, né? Passou no prumo, raspando, mas passou. A Camila está rindo, né, Camila? Estou brincando, né? Mas olha só, isso é importante para nós avaliarmos como está a nossa vida com Deus. É bom de vez em quando pedir para o Senhor passar um prumo, né? Para que nós possamos avaliar como está a nossa vida cristã. Se você crê nesse Jesus histórico que eu relatei aqui, glória a Deus pela tua vida. Você está aprovado nessa prova. Segunda prova, a prova social. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. 1 João 4, 20 e 21. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Como é que está a tua vida com teu brother, com teu próximo? Tá boa? Amém. Se tiver, você vai ser aprovado na segunda prova também, vai passar no prumo na segunda prova.
talvez seja a mais difícil, porque dizer que ama a Deus é fácil, mas você amar o teu irmão que às vezes te magoou, às vezes não só o irmão de fé, né? Mas o teu irmão de carne, às vezes teu irmão de sangue, teu pai, tua mãe, alguém que te magoou. E nós precisamos fazer isso, porque o apóstolo Paulo, ele é seco, ele é duro na palavra. Ele diz assim, ó, quem não faz isso é mentiroso. Quem não confessa Jesus, que Jesus é filho, é mentiroso. E quem fala que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, também é mentiroso. E quem que é o pai da mentira? É Satanás. É o pai da mentira. E quem usa da mentira é filho do diabo. Então, vamos atentar para essa questão. É necessário que nós tenhamos comunhão uns com os outros. É difícil, às vezes, a gente perdoar alguém que nos magoou muito. É difícil, mas é necessário para que nós tenhamos essa plena convicção de que a salvação, nós podemos nos apropriar dela e ter certeza da vida eterna. O teu próximo não é uma pessoa perfeita. Eu não sou perfeito. Vocês não são perfeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos alguma coisa que magoa alguém. Não são só os outros que nos magoam. Nós também, às vezes, com uma palavra, com uma atitude, nós magoamos as pessoas. E nós devemos nos consertar, pedir perdão. Sem perdão e sem amor não existe cristianismo. É perder tempo, é correr atrás do vento, é enganar a si mesmo. Nós devemos amar o nosso irmão. Aí nós podemos dizer que amamos a Deus. E o irmão não é só o teu irmão da igreja. Às vezes aquela pessoa lá no teu trabalho que te persegue, que te calunia, que faz coisas ruins contra você, né? Você tem que amar aquela pessoa, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Não que Deus seja ruim como ele, mas ele é a obra-prima da criação de Deus. E se você não consegue suportar ele, como você vai dizer que ama a Deus? Vê se o prumo pegou aí alguma parte. Deus está passando o prumo. Faça uma reflexão. Tem alguma área da sua vida? A Bíblia, nos versículos anteriores que nós lemos aqui, diz assim: que a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Né? Imagine aqui a igreja aqui, ó, dividida ao meio. Num lado, escuridão total. Aqui, a luz. Uma divisória, não passa nada para cá. Aqui está trevas, escuridão. E aqui está a luz. A gente pega uma furadeira e faz um furo. O que vai acontecer? A escuridão vem para cá ou a luz vai para lá? A luz prevalece sobre as trevas. Assim deve ser na nossa vida. Não podemos deixar nenhuma área da nossa vida sem que a luz de Cristo entre. Imagina a tua vida como uma casa cheia de cômodos. E sempre tem o quartinho da bagunça, né? Lá a gente até tira a lâmpada para não ver a bagunça, né? O quartinho da bagunça. Na minha casa tem, né? Que é coisa arada, a gente joga lá para dentro. E no nosso coração, na nossa vida, também tem o quartinho da bagunça, onde a gente não quer que ninguém entre, que ninguém veja, mas é necessário que a luz de Cristo entre em cada cômodo da tua vida. Não deixa nada nas trevas, não deixa nada na escuridão. Peça para o Senhor entrar na tua vida, seja na área que for, que a luz de Cristo brilhe na tua vida, para que você possa resplandecer. Lá no livro de Isaías, no capítulo 60, se eu não me engano, diz assim: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Ele mesmo disse assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que ele é a luz do mundo, mas se nós seguirmos os ensinamentos dele, nós também seremos a luz do mundo. E onde nós entrarmos, as trevas têm que sair. Amém? Glória a Deus. Passamos na segunda prova, na prova social.
Deixa eu ver o prumo. Vê se está pegando alguma parte aí que tem que dar uma ajeitada. Faça uma reflexão, seja sincero com você mesmo. Não engane a si mesmo. Você pode, né, esconder do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, sei lá. Mas de Deus não há nada encoberto. Não podemos esconder nada do Senhor. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes Deus permite que algum irmão nos fira, nos machuque, nos magoe, para que o Senhor possa ver até onde vai a nossa fidelidade. Porque é difícil perdoar alguém que nos magoa, não é assim? Mas a palavra de Deus, lá nos evangelhos, a oração do Pai Nosso diz assim, como diz assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você perdoar meia boca, é assim que Deus vai te perdoar, é a oração. Perdoai assim como nós perdoamos. É desse jeito, é uma coisa muito séria orar isso aí, né? Se você ora se você perdoa só da boca para fora, é assim que vai ser. Nós devemos perdoar de todo o nosso coração para que nós possamos nos apropriar da certeza da vida eterna. Terceira prova e última, a prova moral. Vamos lá. 1 João, ainda na 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Terceira vez que ele usa a expressão mentiroso. Ele não refresca, né? O apóstolo João não refresca, ele fala realmente aquilo que é. Se eu falo que eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Você tem obedecido o que a palavra de Deus ordena? É muito fácil dizer, eu conheço Jesus, eu vou na igreja, eu não falto culto, sou um crente 10. Mas você tem obedecido a palavra? Primeira coisa, para eu obedecer uma lei de trânsito, eu tenho que conhecer a lei de trânsito. Se eu nunca li um livro, um manual de trânsito, eu não vou conhecer as leis de trânsito. Se você nunca lê o manual da vida, você nunca vai obedecer à vontade daquele que escreveu o manual. Nós temos que ler a Bíblia, orar, buscar a presença do Senhor, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí sim, nós vamos estar aprovados diante de Deus, né? E ele diz ali, quem que é o mentiroso? A palavra de Deus diz assim que o diabo é o pai da mentira. Nós não podemos nos conformar com isso e achar que está tudo bem. Nós devemos ser realmente servos de Deus, obedecer a palavra do Senhor, buscar o Senhor de todas as formas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que nós possamos realmente desfrutar da vida eterna, dessa certeza da salvação. Já temos a vida eterna, não vamos ter, temos, devemos tomar posse, né? Um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Vamos nos colocar de pé. E se houver alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, nunca fez essa decisão de entregar sua vida para Jesus, de dizer, Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que o sangue de Jesus pode me purificar de todo pecado, eu quero ter certeza da salvação, da vida eterna. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, enquanto eles estiverem tocando aqui. Nós vamos orar, né? E você que está em casa, se ainda não tomou essa decisão, você pode, neste momento, fazer essa oração com Deus, dizer, Senhor, eu creio que o teu Filho Jesus veio a este mundo para nos resgatar, que Ele entregou a sua vida por mim lá na cruz. No passado era necessário oferecer um sacrifício de um animal, aquele sangue do animal inocente, não tinha culpa de nada, aquele sangue era derramado em favor do pecador. A pessoa botava a mão na cabeça do bichinho, inocente, sem culpa nenhuma, e ele morria no lugar do pecador. Hoje em dia nós não sacrificamos mais animais, porque nós estamos na nova aliança. Jesus disse,
Essa é a aliança, nova aliança no meu sangue, no sangue de Cristo, uma nova aliança com Deus, a salvação através do sacrifício de Jesus.